A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Vamos iniciar mais uma live onde nós estudaremos a nossa lição dessa semana, que é a lição de número 12 da nossa escola dominical. Pegue sua Bíblia, convide os seus parentes, seus amigos, seus familiares, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Pegue também a sua Bíblia, se você tiver a sua revista, pegue a sua revista e vamos meditar em mais uma de nossas lições. Mas antes, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, para Deus abençoar você, para Deus abençoar a sua família, para Deus também abrir os nossos corações para compreendermos a sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui na tua presença. Venha abençoar os lares, Senhor, que estão se abrindo para a tua palavra. Venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha abençoar cada lar que está dando crédito à tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nós dissemos, estamos aqui nesta live para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E a lição é a lição de número 12, cujo título é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. Nosso texto áureo é o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmos 128, versículo 1. A nossa verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Vamos ler os objetivos da nossa lição, que são os seguintes: abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus, apresentar os benefícios do temor a Deus. Vamos ler dois dos salmos, temas da nossa lição de hoje. Alguns versículos do Salmo 127 e alguns versículos do Salmo 128. Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar a lição da nossa escola dominical, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Agora alguns versículos do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Dois salmos que vamos estudar nesta noite, o Salmo 127 e o Salmo 128. Vamos meditar nas palavras, na mensagem que este salmo tem para nos ensinar. E com certeza Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te abençoar, Deus vai te esclarecer e vai abençoar a sua família, pois este salmo ele está voltado para a família e com certeza a sua família vai ser abençoada quando meditarmos nestas palavras tão belas, tão poéticas, contidas nestes dois salmos. Como já nós dissemos, lição de número 12, já estamos chegando ao término de mais um trimestre, de mais uma revista. Esta é a penúltima lição, só temos mais uma, de maneira que estamos chegando mais um final de um trimestre, onde estivemos estudando aqui pelas lives a palavra do Senhor. Então continuamos o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Hoje vamos meditar no assunto voltado para a família. Creio que nós somos a geração dos últimos dias,
o que a Bíblia chama de fins dos séculos. É o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Leia sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura conosco, que diz assim esta mensagem, esse trecho da palavra de Deus sobre os fins do século. É o que nós estamos vivenciando nesses dias. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós somos estas pessoas que o apóstolo Paulo está se referindo, à geração dos fins dos séculos. E não se engane, irmãos, realmente estamos nestes dias difíceis, dias de apostasia, materialismo, indiferença, violência generalizada, inclusive no seio familiar, e grandes ataques satânicos teremos, pois foi o que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 48. Acompanhe a lição, e diz assim esse trecho da palavra de Deus: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Podemos definir, de acordo com a palavra de Deus, que é a base da família, e essa rocha que a família está alicerçada é Cristo. A família, podemos assumir, que são as colunas firmadas nesta rocha. Satanás não tem poder para atacar a base, que é Cristo, mas ele continua a tentar destruir as colunas dessa construção que compõe a igreja, ou seja, a família. Porém, de acordo com o versículo acima, que é uma promessa, se estivermos verdadeiramente firmados na rocha, seremos como essa base sólida, segura e inabalável contra as tempestades e investidas do inimigo. O tópico 1 nos dá uma ideia sobre o contexto, o conteúdo do Salmo 127 e o Salmo 128. Esses dois salmos compõem uma sequência de 15 poemas denominados Cânticos dos Degraus, ou também Cânticos de Peregrinação, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Alguns foram escritos por Davi, ou pelo menos um dele, o Salmo 127 foi escrito pelo seu filho, o rei Salomão. A maioria, porém, é de autoria desconhecida. É difícil saber, irmãos, com exatidão o significado desta designação, Cânticos dos Degraus. Muitas teorias têm sido propostas para esclarecer esta questão. Alguns dizem que os Cânticos dos Degraus fazem referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro. Porém, a teoria mais aceita é que esses Cânticos dos Degraus eram salmos usados pelos peregrinos que seguiam para Jerusalém com a finalidade de participar das grandes festividades anuais. Daí explica-se melhor a expressão salmos de romagem, isto é, salmos de peregrinação. Esta última denominação aponta para a nossa real situação aqui neste mundo. Somos peregrinos nesta terra, caminhamos para a nossa pátria eterna e devemos fazer esta viagem como os judeus faziam no passado, cantando, salmodiando ao nosso Deus, porém não para uma Jerusalém terrena, mas para Jerusalém celestial. Leamos a primeira carta do apóstolo Pedro, que fala sobre esse assunto. Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. Acompanhe a leitura aí na sua casa, que diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Leamos também a carta aos Hebreus,
que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Glória a Deus, irmãos, essa é a nossa esperança. Somos peregrinos aqui nesta terra, aqui não é a nossa morada permanente. Esperamos não uma cidade terrena, mas uma cidade celestial que Deus tem preparado para nós. Esta esperança que nós temos aqui na terra, isso que nos dá conforto nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, nas privações. O Salmo 127 é uma bela expressão da dependência que temos para com o nosso Deus. As pessoas hoje vivem iludidas numa falsa independência. Acham que o dinheiro, que a fama, que o sucesso podem lhe proporcionar segurança e comodidade. Esquecem ou não querem admitir que só em Deus podemos encontrar a verdadeira segurança e paz. Esta que o mundo não tem condições de oferecer. É o que diz os 2 primeiros versículos do Salmo 127, texto base da nossa lição. Acompanhe a leitura, Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. O texto ainda nos diz que todo o esforço dos homens em manter-se seguro aqui nessa terra é vão quando não tem o aval de Deus. Por mais que se cerquem de pessoas influentes ou acumulem-se de riquezas, para Deus essas coisas não têm nenhum valor. Meditemos na parábola do rico insensato. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura sugerida pelo comentarista da lição, que diz assim, esse texto está lá em Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21. Vamos ler essa parábola tão importante, que tem um grande significado, principalmente nestes últimos dias que estamos vivendo. Acompanhe a leitura, que diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então nós concluímos, irmãos, que tesouros, que acúmulo de riquezas, quando não se tem o temor de Deus, quando não se deposita a confiança no Senhor, tudo é vão para obter a paz, para obter a tranquilidade que só o Senhor, só aqueles que temem ao Senhor podem obter. O Salmo 128, também texto base da nossa lição de hoje, fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. É o que podemos observar nos 2 primeiros versículos deste Salmo, Salmo 128, também texto base da lição de hoje. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura conosco, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz, mas como ser feliz diante de tantos reveses que atingem
principalmente a família nos dias de hoje. Nossos pais e avós não tinham tantos recursos ou bens como nós temos hoje, porém mantinham fortes os laços familiares que contribuíam para vencer os desafios da vida. Hoje não empregamos o nosso tempo para manter a família unida, pelo contrário, nos cercamos de ferramentas que mantêm os membros de uma casa distantes um dos outros. Cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu computador no seu próprio quarto. À noite, quando deveriam se reunir para conversarem, ficam conectados nessas redes sociais que na verdade de social não tem nada. Atentam até para o que as pessoas comem, para o que as pessoas bebem, mas não prestam atenção no comportamento dos próprios filhos. Se os pais não se relacionam com os filhos, ou os filhos não se relacionam mais com os pais, muito menos dedicam tempo para se relacionarem com Deus e com a sua palavra. Desta forma, realmente, é impossível ser feliz, é impossível ser próspero, como a Bíblia diz, pois somente aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos terá a verdadeira prosperidade prometida neste Salmo 128. Prosperidade, como já mencionamos, é uma palavra muito mal aplicada e entendida em nossos dias. Vamos ver seu real significado à luz das Escrituras. A palavra prosperidade vem do latim prosperitas, cujo significado é ventura, boa saúde, que tem como raiz prosper, que significa feliz, venturoso, ditoso. Vemos, pois, que prosperidade está relacionado com felicidade, satisfação, bem-estar. Uma vez entendido esse real significado, podemos entender que nem sempre a pessoa abastada financeiramente é feliz, pois a felicidade é uma característica de uma pessoa que é verdadeiramente próspera e independe de riquezas materiais, e sim temer ao Senhor. Porém, a Bíblia nos mostra dois tipos de prosperidade. A prosperidade dos ímpios. Sim, o ímpio também tem a sua prosperidade. Vimos esse tipo de prosperidade quando estudamos o Salmo 73, em uma das lições anteriores, cujo título já nos dá uma ideia dessa natureza. Observe o título desse Salmo 73, que diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. E que fim é esse que o tema deste salmo está sugerindo? Podemos ver lá nesse mesmo salmo de número 73, versículo 18, que diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Agora vamos ver a prosperidade dos justos. Encontramos a prosperidade dos justos no Salmo 1. Acompanhe a leitura, alguns versículos do Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículos de 1 ao 3. Vemos, pois, irmãos, que a ideia de prosperidade ao longo do texto sagrado envolve a ideia de bem-estar, de sossego, de tranquilidade e de felicidade, que nem sempre tem uma conotação material ou econômico-financeira, como tem sido de modo distorcido, difundido nesses dias tão difíceis, às vésperas da volta de Cristo. Vamos agora ao tópico 2, cujo título é assim: somos dependentes de Deus. E esse tópico 2 fala sobre essa dependência. O Salmo 128 é conhecido no meio cristão como o Salmo da Família. O título já é uma promessa, mas que tem uma condição, irmãos. Observamos o título desse salmo, que diz assim: aquele que teme a Deus
será abençoado na sua família. Para sermos realmente prósperos e sermos abençoados em nossa família, devemos temer a Deus e depender da sua providência. O orgulho e a cegueira espiritual dos homens têm levado a não reconhecer a sua verdadeira origem. Gastam-se bilhões todos os anos em pesquisas espaciais para se saber a origem do universo. Nessa loucura desenfreada, o homem está ultrapassando as fronteiras da galáxia, porém a resposta está tão perto de nós. Na verdade, está ao alcance das nossas mãos. É o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. Aquilo que os homens em vão têm tentado ir tão distante para descobrir. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a origem do universo e também do nosso planeta, da terra. E a origem do homem está no versículo posterior que diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vemos isso no versículo 27 deste mesmo capítulo. O temor de Deus faz toda a diferença na vida das pessoas. Nunca na história da humanidade se vivenciou tanta tecnologia, a ciência se multiplicando numa escala jamais vista, porém na mesma proporção o homem caminha em direção oposta ao conhecimento e ao temor de Deus. Porém a Bíblia nos diz em que se consiste a verdadeira sabedoria. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Vamos agora para o tópico 3, que diz sobre os benefícios do temor a Deus. E este é um dos muitos benefícios de se temer ao Senhor. A verdadeira sabedoria só é adquirida aos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. A verdadeira sabedoria se consiste em temer a Deus. É o princípio da sabedoria, como diz as Escrituras. Agora precisamos, irmãos, entender bem o que é temer a Deus, na profundidade do que revela a palavra de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, conforme muitos pensam. O comentarista, na lição do tópico 3, nos dá uma bela definição sobre esta palavra, que é muito mais do que um simples significado. Vejamos, né, o tópico em que o comentarista dá essa definição. Ele diz assim: vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a sua vontade. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem o Senhor: sabedoria, felicidade, prosperidade, esperança e a melhor de todas, a vida eterna prometida aos que estão em Cristo. Quer ser verdadeiramente abençoado, próspero, feliz na sua família, no seu trabalho, em toda a sua vida? Sigamos o conselho do salmista em temer e confiar no Senhor. Nos últimos versículos desse Salmo, Salmo 128, ele conclui com uma maravilhosa promessa que aponta para a vida futura da igreja, Nova Jerusalém. Salmo 128, versículos 4 ao 6. Acompanhe a leitura. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Paz seja sobre a igreja, sobre aqueles que estão em Cristo, sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que têm a esperança de uma nova vida com Jesus Cristo, não aqui nessa terra corrompida, contaminada pelo pecado, pela ganância, mas uma terra onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde nós gozaremos a presença do nosso Deus.
Essa é a nossa esperança. Por isso nós tememos ao Senhor. Por isso nós somos felizes, porque a nossa esperança não está aqui neste mundo. Tudo aqui um dia vai acabar. Tudo aqui que nós vemos, que nós podemos sentir, que nós podemos perceber com os nossos sentidos, um dia vai ter um fim. Mas aqueles que esperam no Senhor alcançarão a vida eterna. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, que você seja abençoado com estas palavras que nós estudamos juntos aqui nesta noite. Vamos fazer uma oração e que você possa ser abençoado por estas palavras. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento que estivemos aqui, Senhor, estudando a tua palavra, meu Deus. Venha abençoar os lares, venha abençoar as famílias. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.